que vocês vão encontrar? Estão me ouvindo bem aí, não? O áudio está de boa? Certo, então é o seguinte. Vou botar aqui para me guiar aqui. O que vocês estão vendo para acompanhar também. Certo. Ok, então é o seguinte, ó. A primeira questão fala da seguinte maneira. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre o ponto A e o ponto B é, nesse caso aí, o que ele nos fornece aqui? Ele está em queda livre, certo? O que a gente tem que colocar na cabeça? Toda vez que tiver um corpo estiver em queda livre, a princípio, a sua velocidade inicial, quando ele é abandonado é igual a zero. Porém, ele fixou dois pontos desse corpo aí. Ele fixou um ponto A para o corpo e depois um ponto B, que está a uma certa distância desse ponto A, certo? Ele foi liberado a uma certa altura. Quando ele é liberado aqui, a velocidade inicial na hora que ele é liberado, é zero. Porém, quando ele passa nesse ponto A, ele já tem uma determinada velocidade. Ok? Ele já tem uma determinada velocidade aqui. Como ele já tem uma determinada velocidade aqui, nesse ponto A, então a velocidade inicial nesse ponto A aqui, a gente não é mais igual a zero. Essa velocidade no ponto A é de 10 metros por segundo. Então essa, no ponto A, passa a ser a minha velocidade inicial, nessa situação, certo? Porém, quando o corpo está em queda livre, vocês já sabem que a velocidade inicial é igual a zero. Vai ter outras questões aí que vocês vão observar isso, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o que ele forneceu? Vamos lá para o outro PDF aqui. Então, está aqui. Ele forneceu a nossa gravidade, ok? Forneceu aqui a gravidade, ok? 10 metros por segundo ao quadrado. Forneceu a nossa velocidade inicial, que é 10 metros por segundo. Forneceu a nossa velocidade final, que é 50 metros por segundo, ou seja, essa velocidade inicial aqui é no ponto A e essa velocidade final aqui é no ponto B. O que nós temos que descobrir é a altura, a variação dessa altura, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B. Deixa eu ver aqui se dá para meditar as coisas. Dá não. Vou comprar, lá, cadê? Não vou mexer nisso agora. Ok? Então, o que a gente vai descobrir? Essa variação aqui, ó. Vamos descobrir essa variação da altura aqui. Como não tem tempo, quando não é fornecido tempo, o que a gente utiliza? A equação de Torricelli. Ok? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a gravidade vezes a variação da altura. Ok? Equação de Torricelli. Bem, o que nós vamos fazer assim? Aí vocês têm que lembrar de uma coisa. Como ele está caindo, a gravidade é positiva, certo? Se ele estivesse subindo, a gravidade seria negativa, ok? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Só substituir. Que é a velocidade final? Minha velocidade final é de 50 metros por segundo. Tá aqui, ó. Então, é 50 ao quadrado, igual a minha velocidade inicial ao quadrado. Minha velocidade inicial é de 10 metros por segundo, mais duas vezes a gravidade, minha gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a variação da altura. Essa variação da altura aqui é o que nós vamos procurar. É o valor que nós temos que encontrar, essa variação da altura aqui. Esta variação da altura aqui é a distância entre o ponto A e o ponto A, deixa eu apagar. A distância entre o ponto A e o ponto B, ok?
entre o ponto A e o ponto B. Essa aqui vai ser a distância entre o ponto A e o ponto B. Esse negócio fica menor não, só fica grande esse negócio. Beleza. Então, meu ponto A estava em uma certa altura e o meu ponto B estava em outra altura, ok? Então, a diferença daqui para cá é o meu ΔH, certo? O meu ΔH, essa diferençazinha aí. Bem, então, o que vamos fazer aqui? Vamos só calcular agora. Então, 50 ao quadrado dá 2.500, igual a 100, 10 ao quadrado que dá 100, mais 2 vezes 10 dá 20, vezes ΔH. O 100 eu passei para o outro membro, então está positivo, passou negativo, tá aqui, ó. E 250, 2.500, perdão, menos 100 dá 2.400, o 20 que está multiplicando passou para o outro lado dividindo, então a variação, ou seja, a distância do ponto A e o ponto B vai ser de 2.400 dividido por 20. 2.400 dividido por 20 eu tenho 120 metros. No caso lá, a alternativa é letra D, certo? Letra D, alternativa correta aí. Ok? Tranquilo, né? Essa daí? De boa, Yasmin? Acho que até dormindo. Vamos lá. A segunda, para os dados, a segunda diz a seguinte situação. Uma esfera de massa igual a 3 kg é solta do alto de um prédio, cuja altura é de 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, nessa aí, também, nesse caso aqui, aí vem aquela situação que eu falei, que como ela foi solta ou abandonada, então ela está em queda livre, a velocidade inicial dela vai ser igual a zero, certo? A velocidade inicial dela vai ser igual a zero. O que nós vamos calcular? Vamos calcular a velocidade final dela. As informações que ele nos forneceu aí foi a nossa variação da altura, ou seja, ela foi abandonada de uma altura de 40 metros, então, da altura que ela foi abandonada até o solo, essa variação é de 40 metros, e a gravidade do local é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Bem, como não tem tempo, sempre que não tiver tempo, vocês utilizem Torricelli, certo? Sempre utilize Torricelli quando não tiver tempo. Então, eu resumi essa equação aqui, como eu coloquei lá no slide para vocês, que nesse caso de queda livre, como eu sei que a minha velocidade inicial é igual a zero, como esse termo aqui vai ser igual a zero, então, se ele é igual a zero, isso aqui vai ser zero, né? Isso aqui vai ser zero, ok? Porque v ao quadrado, zero ao quadrado vai dar zero, não é isso? Então, esse meu primeiro termo aqui é igual a zero. Bem, se ele é igual a zero, a gente não precisa utilizar ele, vamos utilizar só esta segunda parte aqui, ó. Certo? Vamos utilizar só ela. Então, deixei só ela aqui, ó. Eliminei o v ao quadrado, que v0 ao quadrado, ficou só a segunda parte. Como eu quero achar o valor da velocidade, então eu passo o 2 aqui, que está como potência, ele passa por outro membro e vira radical. Então nós vamos ter a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a variação de espaço. Ou seja, sempre que vocês quiserem encontrar o valor da velocidade que um corpo chega ao solo em uma queda livre, considerando que a velocidade inicial, ele não foi arremessado, ele só está em queda livre, ele só foi solto, só foi abandonado, vocês calculam com esta equaçãozinha aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a variação da altura, ok? Pois bem, se é esse daqui, substituindo os valores, nós temos o seguinte: a gravidade é 10 e a altura é 40. Gravidade 10, altura 40. Então, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 40 dá 800. Essa aqui é a raiz quadrada de 800, vai ser o valor da nossa velocidade. Aí a gente tem duas maneiras de responder. Pode ser que alternativas apareçam com
com número decimal, ou que, na alternativa, ela apareça com uma raiz, certo? Aparece com a raiz. O que acontece então? Com o número decimal é só extrair a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 800 é aproximadamente igual a 28,3 metros por segundo. Então, no caso aqui, minha velocidade seria aproximadamente igual a 28,3 metros por segundo, certo? Dá 28,28 alguma coisa. Então, aproximadamente 28,3 metros por segundo. Ou, se na alternativa aparecer com a fatoração desse 800 aqui, o que eu faço? Eu fatoro ele. Então, eu dividir ele aqui como potências, certo? Então pode pegar aquela fatoração, sair cortando bonitinho, fatorando por 2, depois por, sei lá, quantos números. O que eu fiz aqui? Eu dividi ele eu fatorei ele como 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 10. Como é que isso fica? Porque, ó, 2 ao quadrado é quanto? 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes, aí 10 ao quadrado dá quanto? 100. 8 vezes 100 dá 800. Viu? Então, eu fatorei isso aqui. Isso aqui vocês devem ter visto no oitavo ano. Vocês viram essa fatoraçãozinha aí. Pois é o mesmo processo que vocês viram lá, vocês podem utilizar aqui. Ó. Aí, ó, como é que eu tenho a radical, né? Essa potência pode sair e essa também pode sair, ó. Então, ficou 2 vezes 10 vezes a raiz de 2. 2 vezes 10, 20, raiz de 2. Pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Por isso que eu coloquei as duas, certo? Se você multiplicar 20 vezes a raiz de 2, então vai dar 20 vezes 1,43, mais ou menos, vocês vão encontrar esse mesmo resultado aqui, ó, em número decimal. Vai dar 28,28 alguma coisa, certo? Então, a resposta dessa segunda aqui, com números decimais 28,3 aproximadamente, ou com radical 20 vezes a raiz de 2. Mesma coisa, certo? Beleza? Vamos à terceira. A terceira diz o seguinte: um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que este objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse caso aí, nós vamos usar a fórmula da altura, certo? O que acontece? Esta variação da altura aqui, ou seja, a altura final menos a altura inicial, eu vou ter então, no caso, a altura inicial igual a zero, né? O ponto que ele saiu lá. Aquela mesma história que é como se eu tivesse partido do repouso no movimento uniforme. Aqui é a mesma ideia. Ok? Então, nesse caso aqui, minha altura inicial é igual a zero. Perdão. Minha velocidade inicial também é igual a zero, porque ele foi abandonado, ele está em queda livre. Então, velocidade inicial igual a zero. O que nos sobra? Apenas essa última parte aqui, ó. Gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, sempre que eu quiser encontrar a altura que o corpo foi abandonado, eu utilizo isso daqui, ó. A altura igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por que é só isso daqui? Porque minha altura inicial eu vou considerar igual a zero e a minha velocidade inicial também vai ser igual a zero, porque ele foi abandonado. Então eu utilizo apenas a última parte, certo? E isso, lembrando que isso só quando for em queda livre dos corpos. Bem, substituindo então os valores, o que ele forneceu? Vamos aqui, ó. Ele disse então que o meu tempo é de 3 segundos e que minha gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, substituindo aqui, gravidade é 10, meu tempo é 3 e sobre 2, ok? Então a gravidade 10, eu posso dividir aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5 e 3 ao quadrado deu 9. 5 vezes 9, 45 metros. Essa foi a altura que esse corpo foi abandonado, ok? Esse objeto foi abandonado, dessa altura aí, 45 metros. Poderia também, não tem problema não. Poderia ser aqui, ó, 9 ao quadrado.
mesma coisa. Viu? Não tem problema não. Vamos lá. Ok, tranquilo. Essa aqui é a mais chata. Eu vou deixar ela por último, porque essa aqui é a mais complicada. Ok? A quarta. Vou deixar ela por último. Vamos para a quinta. Olha, até Bhaskara aqui. Vamos para a quinta. Então, a quinta tem o seguinte. Uma esfera é lançada verticalmente para cima, então pegou a esfera e foi arremessada para cima. Se ela foi arremessada, então ela tem uma velocidade inicial. Okay? Se fosse em queda livre, a velocidade inicial seria zero. Quando ela é lançada, a velocidade inicial é diferente de zero. E ele já falou isso aqui, ó, uma esfera lançada verticalmente para cima, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Esse aqui é meu V0. Sabendo que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer que a altura máxima atingida por essa bola vai ser de quanto? Então, nesse caso aqui, sempre que falar de altura máxima, a gente já sabe que na altura máxima eu arremessei o objeto, ele deu uma velocidade inicial para ele vai começar a esse movimento vertical para cima. Quando chegar no ponto mais alto, a velocidade inicial dele vai ser zero. A velocidade final dele vai ser zero. Perdão, na altura máxima, a velocidade final dele é igual a zero. Por quê? Neste ponto aqui, ele começa a voltar. A gravidade volta puxando ele para baixo. Por quê? A gravidade, enquanto ele está subindo, a gravidade está puxando ele para baixo. Então, um movimento retardado, certo? Na subida. Quando ele vai subindo, a gravidade puxa ele para baixo, fazendo com que esta velocidade inicial comece a decair o seu valor. Chegando no ponto mais alto, em que a velocidade final vai ser igual a zero. Esse ponto mais alto, então, é a nossa altura máxima que esse objeto atinge, e ele começa a voltar para o solo. Quando ele começa a voltar para o solo, a sua velocidade inicial, nessa queda de novo, passa a ser igual a zero, ele começa a descer até chegar ao solo. Ok? Aí consideramos o seguinte, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Certo? O tempo que ele demora para subir vai ser o mesmo tempo que ele demora para descer. Beleza? Então, ó, o que a gente tem aqui em mente? Nós temos que a velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. Nós temos que a nossa gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Porém, essa gravidade é negativa, porque ele está subindo. Então, ele foi lançado verticalmente para cima. Quando for lançado para cima, você já sabe que a aceleração da gravidade vai ser negativa, certo? Bem, e a gente já sabe também que na altura máxima que ele vai atingir, a nossa velocidade final vai ser igual a zero. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a velocidade inicial, 20 metros por segundo, nossa gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, nossa velocidade final, que é igual a zero, e nós iremos encontrar o valor da nossa variação dessa altura, né? Essa variação do solo até o ponto máximo que ele atingiu. Novamente, não tem tempo, nós utilizamos Torricelli, está aqui, ó, certo? Vamos utilizar o Torricelli. Bem, então no caso aqui nós temos velocidade final é zero ao quadrado, igual a velocidade inicial é 20 ao quadrado, menos duas vezes a gravidade, menos porque está subindo, então é por isso que o sinal é negativo. Então, duas vezes a gravidade, vezes a variação da nossa altura, ok? Beleza, 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, menos 20 ΔH, certo? Passo o 20 ΔH para outro membro, então ele está negativo, vem positivo, e o 20 que está multiplicando, ele vem dividindo, certo? Vai passar dividindo, então vai ser 400 dividido por 20, tendo então que a nossa altura máxima atingida por esse objeto é igual a 20 metros. Letra D. Certo? Beleza, então tranquilo também essa daí. Ok? Aí a quarta é a mais chata. A quarta é a mais chata. Deixa eu voltar aqui, toda ela aqui. Não, eu botei mais parecido com essas outras. Só para mostrar para vocês que eu sou gente boa com vocês, não botei um negócio tão complicado assim. Eu poderia piorar a vida de vocês, mas não fiz isso. Então,
A quarta tem o seguinte, ó. Na quarta fala assim, ó, um vaso de flores cai livremente do alto de um edifício. Se ele caiu, qual a velocidade inicial dele? 0. Então ele cai livremente do alto de um edifício, ok? Então a velocidade inicial dele, beleza, é igual a 0. Aí fala assim, após percorridos 320 centímetros, ele passa por um andar. Então ele começou a cair, né, livremente. Aí ele percorreu 320 centímetros, ou seja, 3,20 metros. Ele percorreu nessa queda. Então, quando ele começa a cair, ele percorreu esse espaço aqui, quando ele começa a passar por esse andar, ele já tem uma velocidade, né? Ele já criou uma velocidade, ok? Do início desse andar. Esse andar mede 2,85 metros de altura, ok? A altura desse andar é de 2,85 metros. Andar baixo, geralmente é 3 metros, de 3 a 4 metros de altura. 3 metros, mas enfim. Então, esse andar tem 2,85. Então, esse andar todo aqui, ele vai percorrer esse andar de 2,85 metros, sendo que no começo desse andar a velocidade dele não é mais 0, certo? Até o final, que vai ser uma outra velocidade também. A pergunta que ele faz é, quanto tempo ele gasta para passar por esse andar? Despreza a resistência do ar e assuma a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira pergunta que eu faço a vocês. A gravidade é positiva ou negativa? Está caindo. Então lembre aí, caiu, gravidade positiva. Subiu, gravidade negativa. Aí vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter duas alturas aí. Eu vou ter a altura 1, que essa altura 1 aqui me representa isso, até chegar no andar. Então, esse período que ele percorreu é a minha primeira altura. Okay? Com essa altura 1, eu vou poder calcular qual foi a velocidade que ele chegou para começar a percorrer o andar. Certo? Então, eu transformei aqui. Ó, como lá estava em centímetros, a gente utiliza as unidades de medida no Sistema Internacional. Então, no caso aqui, eu transformei meus centímetros para metros. Divide por 100. Certo? De centímetros para metros, divide por 100. Então, eu dividi, ó, 220 por 100 que me dá 3,20 metros. Esse aqui é o que a gente vai utilizar. Ele andou esses 3,20 metros aí, essa primeira altura que ele percorreu. Ok, a gravidade do local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu não tenho tempo, que ele percorreu, da hora que ele começou a cair até onde ele chegou, quando ele chegou no andar, então eu vou usar Torricelli de novo. Como eu não tenho tempo, eu utilizo o Torricelli de novo. Então tá aqui, ó. Tá aqui o Torricelli. Certo? O que vai acontecer então? O que eu coloquei aqui? Meu V0 aqui, como ele começa a cair, nessa situação, vai ser igual, a inicial dele vai ser 0, para essa primeira altura aí. Aí, essa variação aqui é o meu H1, certo? É o 3,20, essa minha variação aqui. Aí, o 2 é da forma e o 10 é a gravidade do local, certo? Então, o que eu tenho? Eu vou calcular, então, a minha velocidade, a velocidade com que ele chega neste andar. Então, vamos lá. V0 é 0, 0 ao quadrado dá 0, mais 2 vezes 10 vezes 3,2, ou 3,20. Então, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 3,2 dá 64. Então, minha velocidade ao quadrado é igual a 64. Aqui está em potência, passa como radical. Raiz quadrada de 64 é 8 metros. Ou seja, quando ele chega ao andar, ele chega com uma velocidade de 8 metros por segundo. Agora, esta velocidade aqui, que era a minha velocidade final para o meu primeiro trecho, para a minha primeira altura, ela passa a ser agora a minha velocidade inicial para a altura 2. Essa minha altura 2 é a altura do andar. Ok? Essa minha altura 2 é a altura do andar. Tá aqui, ó. Então, ó, isso aqui passa a ser, então, a minha velocidade inicial para essa altura 2. Agora eu vou considerar essa segunda altura. Ok? Beleza. O que eu vou calcular, então? Nesse caso aqui, como eu tenho uma variação, a minha variação desse andar vai ser o quê? Vou pegar aquela nossa maior equação, ok?
H igual a H0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2, certo? Já sei que, como eu tenho a minha variação, ou seja, de H0 até H, eu tenho uma variação, eu considero então meu H0 0 e meu H 2,85, que é o meu H2, né? Nesse caso aí. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter este termo aqui igual a zero. Minha velocidade inicial, que não é mais zero, minha velocidade inicial agora é 8, que foi a velocidade que ele começou, que ele chegou até eu andar. Então, minha velocidade inicial é 8. Minha gravidade é 10 e eu vou encontrar o tempo a partir disso, certo? Então, vamos lá. Meu H é o meu H2 aqui, ó, 2,85 igual a 0 mais 8t mais 10t ao quadrado dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Eu tenho, então, uma equação de segundo grau. Aqui, ó, certo? O 2,85 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, eu tenho 5t ao quadrado mais 8t menos 2,85 igual a 0. Então, eu tenho aqui uma equação de segundo grau. No caso, isso aqui é o meu A, né? Este aqui é o meu B e este aqui é meu C. Ficou bonito esse A, esse B e esse C. Mas dá para saber, né? Mas dá para saber, né? Que esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C. Equação de segundo grau. Beleza. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter, então, para a resolução da equação de segundo grau, eu descubro meu delta, né? Aí a fórmula lá do delta, que você já sabe, b ao quadrado menos 4ac, não é isso? Então, meu b, quem é b? É 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, meu a é 5, então 4 vezes 5, vezes c, meu c é menos 2,85, ok? Então, eu tenho 8 ao quadrado dá 64, 4 vezes 5 é 20, vezes 2,85 dá 57. Menos com menos dá mais. Então fica 64 mais 57, meu delta vai ser igual a 121. Beleza? Aí vamos para o Bhaskara, então. Eu tenho duas raízes, né? Pela que vocês lembram de equação de segundo grau. Se delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes. Delta é igual a zero, eu tenho uma raiz. Delta é menor do que zero, eu não tenho raiz. Certo? Então aqui, ó. Lá a gente utiliza x, né? Como a gente está falando de tempo, a mesma coisa aqui. Só que lá a gente utiliza x, aqui a gente vai utilizar t. Então, ó, meu t aqui é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Substituindo, então, meu t vai ser igual a menos b, meu b é 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta, nós encontramos que o delta é igual a 121, sobre 2 vezes a, meu a é igual a 5, ok? Eu vou ter duas raízes, então meu t' vai ser igual a menos 8, mais a raiz quadrada de 121, a raiz quadrada de 121 é 11, dividido por 2 vezes 5, 10, ok? Menos 8 mais 11 é igual a 3, 3 dividido por 10 vai dar 0,3 segundos, ok? Minha primeira raiz. Minha segunda raiz, t igual a menos 8 menos 11 sobre 10, certo? Menos 8 menos 11 dá menos 19, menos 19 dividido por 10 eu vou ter menos 1,9 segundos. Por que essa raiz aqui a gente não vai utilizar ela? Porque é negativa. Sim, não existe tempo negativo. Tem que ser tempo é sempre positivo. Tempo só sim. Aí no caso a gente vai excluir ela e vai usar 0,3, ou seja, 0,30 segundos. No caso aqui é a nossa letra C, beleza? Como estava faltando apenas esse termo aqui, para vocês, como tinha explicado para vocês, não feito nenhum, na verdade, expliquei na terça só teoria, aqui nós estamos fazendo a prática, então estava faltando questões relacionadas com queda livre e lançamento vertical, certo? Então, essas 5 questões aí, lá vocês vão ter 3 questões de queda livre e lançamento vertical. Okay? As outras são de movimento uniformemente variável. Beleza?
Ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar aqui. O que foi, Yasmin? Tá